texto para... Hoje a gente vai falar sobre os reality shows no Brasil, de acordo com o livro sobre a televisão do Pierre Bourdieu, Almanaque dos Reality Shows do Brasil, da Carina Trevisan, e com as próprias produções audiovisuais. Bom, o que são os reality shows? Os reality shows são produções não ficcionais, baseadas na vida de pessoas reais, e mostra a vida delas como ela é, em oposição, por exemplo, às novelas e às minisséries. No Brasil, os reality shows começaram a ser difundidos e cada vez mais explorados, esse formato começou a ser explorado a partir do começo do século XXI. E a gente vai se basear em 3 grandes reality shows aqui no Brasil, bastante conhecidos, que a gente pode comparar com o livro, que é de 1996, e com o Almanaque dos Reality Shows. São eles: Casa dos Artistas, do SBT, que teve 4 temporadas e a sua primeira temporada foi em 2001. O Big Brother Brasil, que teve 11 temporadas na Rede Globo, também começou em 2001, e A Fazenda, que começou em 2009 pela Rede Record e tem 3 temporadas. Bom, com esses programas, a partir desses programas, a gente vai elaborar 9 conceitos que são expressos no livro do Bourdieu. Bom, sobre o livro, é importante dizer que ele não se trata de um ataque aos jornalistas ou aos comunicadores em geral, nem se trata de uma atitude saudosista em relação a uma televisão antiga por parte do Bourdieu, não é isso. Pelo contrário, ele pretende fazer esse livro como uma ferramenta de discussão e de questionamento dessa TV que está sendo feita hoje em dia. A TV, que era para ser um meio de exercício da democracia e de conteúdo, não acaba se tornando um meio de opressão, um meio de violência tanto de quem faz a televisão e quem sofre também, é um meio de alienação. As pessoas não percebem essa violência, nem quando elas estão praticando, nem quando elas estão sofrendo a violência. Bom, logo no início, o autor esclarece que ele não inseriu trechos de transmissão ou pedaços de programas para não dificultar a leitura, nem tornar o texto mais cansativo do que ele pode já ser. E mesmo assim, ele não pretende também apresentar uma linguagem muito simples e banalizada, que é exatamente isso que ele critica nos veículos de televisão, né? Então, ele tenta achar esse meio termo em que as pessoas possam entender e, ao mesmo tempo, refletir sobre ele, sem ser muito fácil ou muito profundo e complicado. Bom, ele vai falar que a imagem e o som juntos têm um poder muito grande. Eles já têm poderes separados e juntos eles são mais fortes ainda. E é muito difícil para as pessoas entenderem que o que está na televisão, por exemplo, ele dá esse exemplo no livro, não é um oficial num cavalo que eles estão vendo, é uma representação de um oficial com um cavalo. Outro assunto que também está em pauta e é muito importante discutir é possível dizer algo na TV? Aí o Pierre vai emendar com uma reflexão. Quando a gente está vendo alguma coisa na TV, a gente tem que se perguntar, primeiro, essa pessoa que está lá tem algo a dizer? Segundo, ela está em condição de dizer? Terceiro, o que ele está fazendo naquele lugar, ele merece estar naquele lugar? E quarto, o que ele faz ali? Essas reflexões servem também para que o indivíduo que está sendo convidado aí na TV falar, ele reflita se ele tem que ir, se ele não tem que ir. Bom, outra questão muito importante do livro é a questão política. Ele fala que uma emissora não pode falar muito mal de um político, nem um político falar mal de uma emissora ou desfavorecer essa emissora de alguma forma, porque essa emissora provavelmente vai prestar serviços contra esse político, vai difamar esse partido, enfim. Ao mesmo tempo que a emissora não é inteligente da parte dela falar mal de algum partido do governo atual, porque afinal existem as concessões e a gente sabe que é tudo uma troca de favores, né? E o Pierre Bourdieu vai salientar essa questão. Então, a TV exerce um grande poder sobre as pessoas físicas e jurídicas, as instituições, etc., empresas. E para exemplificar isso, ele diz que antigamente, para você fazer uma mudança social, você fazer uma greve, você fazer uma passeata com cartazes, essas coisas, e hoje em dia não. Hoje em dia você só contrata um bom consultor em comunicação. Ele ainda diz a respeito disso
que as emissoras dizem possuir tendências políticas diferentes. Só que não é tão grande essa diferença, tanto que um profissional pode facilmente migrar de uma emissora para outra, um repórter, um jornalista ou mesmo um ator. Você diz que você ama a emissora que você está e ela é única e diferente, mas é só te oferecer uma grana a mais que você muda facilmente, sabe? Nunca houve tanto quanto hoje no telejornalismo a mudança dos profissionais. Muitos profissionais da Globo foram para SBT, para Record, enfim. Ele também diz, se sabe, né, que os jornalistas se sentem meio ofendidos e meio alfinetados com isso, porque afinal tá falando mal, eles consideram que estão falando mal da profissão deles e deles, né, tipo, pessoalmente, mas não, pelo contrário, ele diz falar mal desse mecanismo da televisão que as pessoas estão inseridas nesse meio acabam meio que tendo atitudes que eles são levados a ter, mas que não é nada pessoal com os profissionais, mas sim com o mecanismo da televisão. Bom, para concluir nossa introdução, a gente vai falar sobre os sucessos que são gerados pela mídia. Segundo Bourdieu, esse sucesso vai ser criado através da concorrência. Se uma emissora divulga uma notícia, ou fala de uma celebridade, ou conta uma história, a outra emissora vai querer falar disso também. Por exemplo, um livro, o lançamento de um livro. Ele tem esse exemplo no livro de um livro, entendeu? Ele fala que se alguém vai lançar um livro numa emissora, vai ter que lançar na outra também. Todo mundo vai querer ler esse livro, porque o livro não é necessariamente bom, nem tem qualidade. Mas as pessoas acabam querendo ler porque todo mundo está falando, e está todo mundo falando porque um primeiro falou, e isso vai gerando os sucessos da televisão. Aí que entra a crítica. A televisão, quando deveria informar, quando deveria transmitir uma mensagem, não transmite. Ela simplesmente gera sucessos e não cumpre seu papel. E a partir disso, a gente vai elaborar 9 conceitos relacionados com o tema e os reality shows. Divirtam-se.